Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou o Lucas Axel e esse é mais um episódio do Leadcast, o podcast feito de pré-vendedores para pré-vendedores, vendedores, marqueteiros. A gente está abraçando várias áreas e hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, mas antes, né? Meu grande amigo Lucas Miguel, tudo certo? Tudo certo, irmão? Voltamos, então? Tudo certo, voltamos. Até perdeu o time da fala? Quem, eu? Tu? Perdeu o time, né? Mas tamo aí, Raça. Tamo de volta aí com dois baita convidados. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Então, apresentando aqui nossos convidados, né? É o João Rosa e o Matheus Marcondes da IAG. Tudo certo com vocês? Tudo certo, cara? Certinho. Maravilha. Bom, o Matheus, ele é coordenador de pré-vendas na IAG. Isso. E o João é gerente de vendas, né? Gerente comercial, Gerente comercial, perdão. Na IAG. Mas aproveitando o ganchinho de falando também sobre pré-venda, a gente vai deixar aqui o recado do patrocinador, que é nossos parceiros Haas Prospecção, tá? A Haas é uma empresa que faz terceirização de pré-vendas, então se você quer pivotar um projeto, se você quer terceirizar a tua pré-venda, de repente a longo prazo, médio prazo, enfim, colocar um produto, né, novo no mercado, quer testar isso, cara, entre em contato com a Haas, a gente vai deixar o link aqui na descrição, tem um QR Code aparecendo agora aqui na tela. Entre em contato com a Haas, conversa com a equipe do Hélio, que eles vão fazer uma cotação muito massa para vocês. E lembrando, né, a Haas já tem mais de 5.000 reuniões aí agendadas, mais de 300 projetos já rodados, e reuniões agendadas com decisores. Então acessa lá, que os caras são feras e vão trazer um baita resultado aí para vocês, beleza? Sem prospecção. Sem vendas, beleza? Mudei, tá, Hélio? Mudei um pouquinho agora. E eles fazem prospecção outbound, etc, tudo isso? Exatamente, Massa. outbound. Eles sentam contigo, desenham todo o projeto, de como é que é a persona de vocês, enfim, e eles fazem todo esse processo de prospecção aí para a empresa. Que massa. Show? É isso aí, Hélio. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a história de vocês. Vamos começar pelo Matheus, né? Conta um pouquinho, Matheus, como é que começou a tua trajetória, como começou na área comercial, né? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade é bem grande, porque trabalhei desde os 14 anos. Eu já aprendi de uma empresa, de uma loja de departamentos. Uhum. E aí sempre tive um... Não pode falar o nome, não pode fazer. Pode, melhor não. Aquela que tem de tudo? Não é da China. Não, é aquela que tem um número. Aquela que tem de tudo. Então, desde os meus 14 anos trabalhando com vendas, com atendimento ao público, sempre gostei bastante, assim, né, de atendimento ao público. E em 2020 surgiu a oportunidade de trabalhar com o João lá no IAG. Muito ligado ao propósito, muito ligado também ao que faziam na época. Como eu já conhecia o João, né, já conhecia de longa data, o João foi professor. 2021, né? 2021? É. Eu tô roubando já um tempo. Eu já conheci o João há bastante tempo. O João, a gente mora no mesmo bairro até hoje. Uhum. E o João foi professor de uma escolinha de futebol no bairro, né? E aí, na época eu era moleque. E joguei muito tempo de futebol lá com ele. Jogava bem pra caramba, né? Era bom. Era pra zagueiro. Goleiro? Um dos piores. Não, tô brincando. No gol ele até que dava pra brincar. Não, eu era muito bom, né? Na verdade eu era primeiro jogador de linha, depois fui pro gol, mas enfim, isso aí é uma história, acho que talvez pra outro podcast. Se vocês quiserem falar sobre futebol aqui, tem bastante história também. Aí, bom, enfim, né, na loja de departamentos eu fui até mesmo líder, fui chefe de loja. E aí, cara, tinha muito interesse, o João sempre tava ali, enfim, me enchendo o saco, falando, me convidando, eu sempre via os stories, o conteúdo do EAG, o conteúdo do João, e me senti muito interessado. E aí fui pro EAG, 2021. É bom falar que não foi só assim, né? Não é que tu não foi. Tu recebeu proposta, daí tu negou, daí depois tu... Ele se fez difícil, cara. Não, fácil, ele então. aceitou, daí depois mudou de ideia, daí depois... Enfim, daí eu tive que quase morrer pra ele ir trabalhar. E tem força de vontade, porque a história tua é bem parecida com a nossa aqui também. Uhum. Ele me indicou no Exact, aí eu tava empregado, né, aí como ele falou de departamento, né, telecomunicação, né, vendia, né? Oi? Não, Sky, Cell. Massa. E aí o Estrela. pessoal falou assim, cara, surgiu uma vaga aqui, não sei o que, tal, fala com o nosso diretor. Cara, no mesmo dia, mandei mensagem pra ele, e-mail, ele me respondeu, eu posso ir hoje. Ele queria marcar um horário, né? Não, posso ir hoje. Não, hoje não consigo, pode ser sexta-feira. Era terça-feira. Pra tu ver a ansiedade do guri. Tá desesperado. Porra. Nem era legal lá, né? Mas aí, Aí fui trabalhar com o João. Era uma coisa totalmente diferente, era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Era um bicho de sete cabeças. Muito estudo, muita correria. Inclusive, bom, tive alguns deslizes com estudo.
né? Mas foi bem tranquilo, foi bem legal, assim, foi uma experiência totalmente inovadora. Sou muito grato ao EAG, sou muito grato ao João. Hoje o que eu vivo hoje realmente é graças a realmente a empresa, realmente ao João, por realmente apostar nas pessoas, realmente apostar no autodesenvolvimento, é bem legal mesmo. Entrei como pré-vendedor, fiquei 1 ano e 4 meses como pré-vendedor. Não, Matheus, não deu nenhum ano como pré-vendedor, né? Não. Ou deu? Eu Não, acho não que deu. Deu. De maio a Não, fevereiro não, deu. deu, sabe por quê? Porque eu chorava. Cara, já tô com 1 ano como pré-vendedor, tu não quer me promover? Não. Tu entrou em maio de 2021 e tu foi promovido a consultor de vendas em fevereiro. Início de março tu começou. Nessa época, qual que era o tamanho da operação? Cara, quando eu contratei o Matheus, na verdade, o Matheus foi contratado, eu não tava. Em ano passado, em 2021, a gente fez a primeira entrevista com o Matheus em janeiro. E eu queria o Matheus porque ele tava já há 6 anos na loja de departamentos. E eu sempre vi no Matheus um cara muito esforçado, dedicado. E quando ele fazia escolinha comigo, ele tinha diversos comportamentos. Ele não era bom jogador de futebol, mas ele era um cara muito leal. Um dos valores ou alguma das competências que eu via nele era a lealdade. E eu gosto de pessoas assim próximas de mim. E ele era extremamente esforçado e dedicado. E eu gosto de trabalhar com gente assim. Se a pessoa quiser aprender, quiser se esforçar, eu vou ensinar. E isso é fato. Eu já ensinei muita gente dentro do meu time. E eu via esse perfil, Matheus com SDR, eu tenho o processo para ensinar, ele não precisa ter experiência, ele tem lealdade, dedicação. Se ele tiver a fim de aprender, cara, pra mim é a pessoa certa. E aí tentei trazer ele uma vez. Aí ele teve um problema que não conseguiu vir, a primeira vez era verdade. Na segunda vez ele ia vir, mas aí foi onde ele meio que não aceitou. E daí eu, foda-se, não quer vir, também tem que... Mas ele é leal? Não, ok. Não, faz sentido. A qualidade dele. Mas ele tinha dado sim, né? Quando a pessoa dá o sim pra gente é muito difícil. Claro. Ouvir o não depois. E aí o que aconteceu, né? Nesse meio tempo, isso foi em fevereiro, a segunda vez que a gente tentou trazer ele. E aí ele falou que não, daí beleza, ok. Eu já não ia mais insistir, não ia fazer mais nada. Mas todo mundo tinha gostado dele. Eu tinha gostado, o nosso CEO tinha gostado, a gerente de RH tinha gostado. E nesse meio tempo, fevereiro de 2021, no final, dia 26, eu peguei Covid. Em março, dia 6 de março, eu fui internado, fui entubado. Fiquei 22 dias internados, 15 dias entubado por Covid. Não é nem pra estar falando uma notícia triste dessa aqui, mas enfim, só pra contextualizar. E aí eu me afastei da empresa. Me afastei em março. Eu saí do Covid, eu saí do hospital no dia 27 de março. No dia 8 eu voltei a trabalhar, de abril. Entreguei um treinamento e peguei 30 dias de férias. Então, nesse meio tempo, entre pegar a Covid e voltar a trabalhar, foram quase 70 dias. E nesse meio tempo que o Matheus foi contratado, né? Logo quando eu saí do Covid, estava em casa, ele mandou mensagem, falou assim, cara, eu não posso fazer mais nada. Manda mensagem para a pessoa do RH e se ela tiver disposta a te ouvir, fala com ela, mas tu que tá indo atrás. E aí ele foi atrás, mandou mensagem para a moça do RH, e aí ele teve mais uma entrevista com o CEO de novo para ver, agora tu vai vir de verdade, etc. E aí foi aí que ele aceitou, porque aí ele já tava em Floripa, ele tava em outra cidade também, né? Então por isso que deu uma complicada. E aí ele veio, nossa, e quando ele entrou, o Rogério, que é o nosso CEO, ele pegou muito pesado. Então, a gente tem um processo de integração que é para ler, acho que são 3 livros em 3 meses. Na verdade, são 4 livros em 3 meses. Ele fez o Matheus ler os primeiros 3 livros em 20 dias, entendeu? Caralho. Não, e pegou bem puxado, assim, porque ele quer ver se quer mesmo. Claro. Então, ele passou por uma aprovação bem forte no início, nesse processo de integração, que é bem acirrado, e o Rogério adiantou tudo. Porque o Rogério não é que ele dava o tempo, ele perguntou, e aí, Matheus, quanto tempo consegue? Em 1 semana eu leio. Então tá bom, quero 1 semana. Porque depois que falou a data, não tem como voltar atrás. Claro. Então, foi isso, assim, a história no início. Mas claro, depois daquilo eu voltei. Então eu voltei a trabalhar, saí em março, mais ou menos. Voltei em maio, 60 dias, quase 70 dias depois. Voltei ali no dia 6 ou dia 10 de maio, alguma coisa assim. Voltei a trabalhar e aí tocando a operação daí um ritmo um pouquinho diferente, né? Aí pegando junto, ensinando, porque o Rogério era CEO, mas não estava tão próximo assim. O Rogério, muito bom em gestão, mas na parte técnica de vendas, ele não tinha essa dinâmica que eu tenho porque eu fui criado ali, né? Eu que construí aquilo. Então foi essa a diferença. Daí o Matheus começou como pré-vendedor. E foi esse período que o João teve fora, que o Rogério, enfim, ficou tocando a operação,
foi realmente bem desafiador, porque o João, como ele disse, ele sempre foi um líder, mesmo quando ele era vendedor, ele era realmente um líder técnico. Então enfim, as pessoas falaram, na época que eu entrei não tinha o João, mas tinha toda a equipe que dava suporte, ensinava, enfim. E nessa época que o João não tava, era uma época muito linear. Quando o João voltou pra operação, nossa, foi um crescimento assim, não só meu, mas do time inteiro. As pessoas, elas evoluíram com muita mais facilidade. Isso foi bem bacana, assim, foi bem discrepante, assim, a diferença das pessoas, sabe, nesse período. Número, né? Você perguntou o número, a gente falou e não respondeu. A gente tinha uma operação até 2019. Dezembro de 2019 eu era a única pessoa vendendo EAG. Dezembro de 2019 a gente contrata uma pessoa para ser pré-vendedora, ela começa ali em janeiro. Dezembro de 2019 a gente termina o ano com 3 milhões de faturamento. E aí começa 2020, eu e essa pessoa, e ela como pré-vendedora e eu só como closer. E aí vem 2020, a gente começa a vender bastante. Em julho a gente traz mais 3 pessoas. Uma acaba saindo, daí fica eu e ela e mais 2. E até o final do ano, em dezembro, a gente traz mais 2 pessoas. Então a gente termina o ano com 7 pessoas no time comercial. Então era eu, Naya, Murilo. José. Não, o José não tinha chegado ainda. Eu, Naya, Murilo. A Elisandra, ela entra e sai. A Bel entra e sai, então dariam 5. E depois chega o José e o Bit, né? Então seriam 7, mais 2 saíram. Então meio que termina com 5 pessoas na área comercial. E aí em janeiro a gente começa a contratar. Janeiro de 2021 a gente começa a contratar muito. E aí na época que o Matheus entrou, o Matheus ele entrou, a gente estava com um time de 8 pessoas. Então eram 2 vendedores, que era eu e o Murilo na época. E aí a Naya tinha ido para vendedor, então 3 vendedores e 4 a 5 para vendedores. Daí era isso, era Bruna, José, Bit. José, Bit, E eu. tu e o Daniel Moraes. Eram 5 para vendedores e 3 consultores de venda. E aí nessa época eu fiquei doente, daí ficaram 2 consultores de venda, né? Mas já estava fazendo a transição de alguns pré-vendedores para consultores. Inclusive o José, que a gente fala aqui, o Zé, né? E o Marcelo Bittencourt se tornaram 2 dos maiores vendedores do EAG de todos os tempos, assim, né? Legal. Hoje já estão há 1 ano como consultor, né? Sim. Eles foram promovidos em julho. Então na época que o Matheus entrou a gente tinha 8. Hoje o nosso time, ele chegou a bater 18. A gente demitiu algumas pessoas, fez uma reciclagem, tá em 15 e agora a gente tá contratando mais 3 pessoas, vai ser 18. Agora eu também tô expandindo esse time para abraçando o Mário, mas depois eu conto, vai ficar 19 e ano que vem a gente monta um time de 30 pessoas, né? Mais 11 legal. pessoas. Legal. Mas quando contou essa história do momento de início do Matheus, por exemplo, eu lembro que quando a gente começou na Exact, né? A operação, ela já tinha ali um corpo, já tinha uma galera, né, na operação. O treinamento, ele era feito por uma pessoa do marketing, se não me falha a memória, né? O RH. Pelo RH, obrigado. O RH. Então, só que não era aquela coisa, tipo, como é hoje, né? Hoje, se você entra na operação de pré-vendas da Exact, tem toda uma equipe da área de vendas, de pré-vendas, né, coordenadores, treinamentos intensos. Tem a academia Exact, que, né, que você a gente faz. usa bastante também. Então, é uma coisa que foi construída, assim, depois, e que eu vejo que, cara, hoje o que a Exact está entregando, assim, com conteúdos, né, com treinamento mesmo de quem está entrando, faz total sentido, sabe? Ajuda aí muito, né? E quando a gente entrou, não era muito assim. Sim. Então a gente teve que muito aprender olhando para quem tava fazendo, para quem já tava ali dentro, né? Se apegando realmente a quem já tava ali há mais tempo. Então foi um momento bem complicado também pra gente, por não conhecer pré-venda, por não conhecer vendas complexas e ter aquela primeira experiência. E aí fica a pergunta, como é que foi pra ti? Porque você trabalhava nessa outra empresa, você não trabalhava com vendas, né? Essa empresa de departamentos. Mas como é que foi essa etapa de transição, esse momento de ter que ler 3 livros aí em 20 dias? Foi bem legal, foi bem legal. Na verdade, só complementando o que tu falou anteriormente sobre evolução, né? Um tempo atrás eu e o João, a gente estava conversando sobre isso, sobre realmente o crescimento das pessoas que entram como pré-vendedores e vão crescendo ao longo do tempo. Quando eu entrei, eu comecei a fazer ligações, realmente atuar como pré-vendedor aproximadamente no início da segunda para terceira semana. Muito por conta da demora para essa evolução, enfim, simulações, acompanhando o script, acompanhando e treinando, fazendo os treinamentos que a gente já tinha gravado. E hoje em dia é muito mais rápido, muito mais prático.
a gente tem esse acompanhamento mais aproximado e isso ajuda muito na evolução. 7 dias o cara tá ligando. O cara 7 dias. E a gente construiu aí os 10 mandamentos, né, João? Uhum. As 10, enfim, etapas Do treinamento. do treinamento, desde quando o pré-vendedor entra até ele bater a meta de 6 agendamentos. Lá no a gente tem essa meta diária de 6 agendamentos. Então a gente criou, digamos, essa cronologia do dia 1 até ele bater a sua primeira meta. Isso foi bem legal. 6 no dia? 6 no dia. Mas aí a origem Inbound. do lead é inbound. Inbound. Top. 100% inbound, eu achei. E o Matheus falando de crescimento, né? Então eu abri aqui dizendo que em 2019 a gente faturou 3 milhões só comigo vendendo. 2020 a gente sai de 3, cara, para 10 milhões e meio. Então a nossa meta era dobrar para 6, então a gente chega em setembro. 1 de setembro a gente bate 6 milhões e aí a gente recebe uma nova meta, né? A gente recalcula, quanto que dá para fazer? Isso, a gente vai atrás, termina o ano com 10,600, 10,620, alguma coisa, e vem para 2021, um ano totalmente atípico. O ano que eu saio, o ano que eu fico fora, e 2021 a meta era 21 milhões. E aí eu fico fora, e em março a gente começa bem, voando no primeiro mês, bateu a meta, aí fevereiro começa a cair, março eu saio, até eu voltar, não só por minha influência, né, mas o time todo ficou muito abalado. Até eu voltar e a gente dar ritmo na operação de novo, a gente só voltou a bater meta de novo quando eu voltei em maio, né? Em maio foi bom, mas junho a gente volta a bater meta. E aí março, abril e maio foram 3 meses ruins, assim. E aí o que acontece? A gente sai com a meta de 21 milhões e muito atrás dessa meta de 21 milhões lá em junho. E, cara, a gente faz um segundo semestre fantástico. Acho que a gente vendeu 7 milhões no primeiro semestre e o restante 14 milhões no segundo semestre. Foi 7 milhões e meio e 13 milhões e meio, acho que no segundo. E ali a gente escala o time de verdade, né? Ali eu chego a ter 7 pré-vendedores, 4 consultores de venda, quase 5 consultores de venda, escalo o time e aí eu saio só para focar em coordenação e gestão. E aí o time começa a crescer, ganhar corpo e a gente termina o ano já com essa galera aí com 13 pessoas, 14 pessoas no time. E no início do ano a gente contrata um pouco mais. Então, a gente cresceu muito rápido. A gente saiu de 3 para 10,5, de 10,5 para 21. E esse ano nosso objetivo é chegar a 35. A gente está um pouquinho longe. Faltam cerca de 10 milhões, mas a gente tem plano de ação para isso. As nossas maiores receitas vêm nos 2 eventos de final de ano. E aí a gente tem chance de bater meta. Tá bem desafiador. Todo mundo tem que performar muito. Mas a gente faz essa escalada muito grande. E aí o time, ele começa a ficar elástico. E se a gente não constrói um processo de treinamento muito, muito forte, muito padronizado, você começa a perder. E a gente nunca teve esse problema de ter pessoas falando coisas que não deveriam falar com o cliente. Nunca teve esse problema, porque estava sempre muito bem padronizado. Enfim, mas o Matheus pode continuar falando aí da história dele. Perfeito. Senão eu vou tomar o microfone. E além de estar isso muito bem escrito, muito bem claro para todas as pessoas, desde o processo também as carreiras das pessoas, né? Desde que a pessoa entra, acho que inclusive na entrevista, a pessoa ela já sabe o caminho que ela tem que trilhar. Inclusive essa semana a gente fez algumas entrevistas explicando para as pessoas como é que funciona a área comercial, como é que funciona a trajetória dentro dela, você começando como pré-vendedor, depois você sendo um consultor de vendas e até mesmo exercer um cargo de liderança, um cargo de gestão dentro do EAG, principalmente dentro da área comercial. Isso tudo está muito bem claro, muito bem desenhado para todas as pessoas. Então ninguém é pego de surpresa em nenhuma situação. Respondendo a tua pergunta, né? Desde que eu saí da loja de departamentos, onde eu atendia o público normal, era público de rua, né? E quando eu fui pro EAG foi uma virada de jogo, porque era uma coisa totalmente diferente. Quando eu fui trabalhar como pré-vendedor, eu achava, nossa, deve ser uma coisa parecida com telemarketing, eu sei que tem que fazer ligação. Conheci realmente muito pouco sobre marketing digital, fui aprender tudo dentro de casa. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei sobre Insight Sales, sobre marketing digital, eu aprendi dentro do EAG. Com leituras, com treinamentos, foi tudo dentro do EAG. O João me ensinou grande parte do que eu sei, mas o EAG, no contexto geral, me ensinou tudo o que eu precisava, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes a gente prefere achar pessoas do zero para realmente preparar essa pessoa dentro de casa, para poder mostrar. É claro que, sim, pessoas prontas também auxiliam muito, e são muito boas também, mas em alguns casos a gente precisa ensinar do zero, do nosso jeito, formar dentro de casa mesmo, né? A base tem o seu valor também, né? Sim, Formar a pessoa, Olha,
o Matheus que tá aqui junto com a gente. O Matheus é o menino que a gente vai contratar agora. Chega aí, Não sei nem- Matheus, vem cá. Não sei Não, nem vem se cá, ele já... pô, que isso? Na câmera. Eu não sei nem se ele já recebeu essa notícia. Já, não sei nem Vai se ele começar já... com pré-venda? Ele vai. Vem fazer um roleplay, Matheus. Senta aqui. Tá, bota, Ó, puxa a ele cadeira. Ele vem. Tudo bom? Matheus vai ser o nosso novo contratado aí pro time. Se ele aceitar, né? Não sei se ele já aceitou. Contrato ao vivo. Então. Ao vivo não, porque não tá transmitindo, mas enfim, no meio do podcast. Mas o Matheus a gente vai contratar. Enfim, eu falei pra vocês que a gente tava voltando a crescer essa área, né? Aham. E aí o Matheus vai ser uma das contratações. A gente contratou um outro menino. Tem uma outra menina que a gente entrevistou hoje que eu gostei demais dela, fantástica. E aí teve uma menina que eu também... dói muito, assim, entrevistei, gostei demais, nossa, perfeita. Falava muito bem, e aí ela aceitou. E aí hoje ela mandou uma mensagem dizendo que não ia vir. Eu fico muito O chateado. bom do com Matheus isso. ter vindo aqui falado que sim, é que depois tu pode pegar o corte dessa parte aqui e falar. Não, Falou que sim, sim, cara. Não, eu gosto muito, assim, meu perfil pra trabalhar, eu gosto muito de pessoas... É foda falar isso, mas não é que são pessoas jovens, eu gosto muito de trabalhar com menino, assim, com moleque, com gente jovem, mas Meu espírito. o espírito conta mais. Então eu tenho gente no meu time de 33, 30, 28, 29, não que essas pessoas sejam velhas, né? Mas passam da minha idade, eu tenho 26, né? Então eu sei que minha carinha é de 22, mas eu tenho 26. E Ao contrário do Matheus com cara de 30 que tem 18. Eu tenho 22 com carinha de 26. Porque ele que treinou. Quantos anos tinha quando treinou ele no. Então, eu já vou contar a minha história pra vocês. Eu tô tentando mastigar. Olha lá, cara, já Tentando pensando. Tu achava que eu tinha quantos anos? 18. Tu achava que eu tinha quantos anos? Não, tu já falou que tem 26, só que tu falou que treinou Quer abrir, o ele quer Matheus e abrir. tal. 18. Aí eu fiquei Mas pensando, pô, quando eu começar a falar da minha história de vendedor, eu vou passar pela escolinha. Tem bastante coisa. Mas... Por favor, cuida. Tem muita coisa pra contar. Mas enfim, a gente tava falando de contratação. Na contratação, que você teve um caso de uma menina. E aí é muito triste, assim, dói muito quando tu gosta da pessoa pra caramba, e aí essa pessoa te diz sim, daí depois ela te diz não. É bem dolorido. foda. Porque tu bota tu já cria uma expectativa, né, dela do time, tu já vê como é que ela pode Sim, se sim, inteirar sim, e sim, tal. sim. E aí tá falando das pessoas mais velhas, né? Tem pessoas mais velhas do que eu no time, 29, 30, 31, 32. Porém, essas pessoas têm um espírito muito jovem. A gente tem uma cultura muito forte dentro do EAG, dentro do setor comercial principalmente. Cara, lá a gente dá muita risada o dia inteiro. É zoeira pró, assim, a gente é profissional na zoeira. Mas, cara, a gente trabalha pra caralho. E eu cobro muito isso. Eu sou um líder que eu tenho dois lados, assim. Um lado muito amigo, eu sou muito amigo do meu time, muito mesmo. Eu escolhi essa opção de ser amigo do time e foda-se quem não acredita, não pode ser amigo. Não, eu sou amigo porque eu sou leal com eles, eu sou amigo, os meus melhores amigos estão no meu time, inclusive o Matheus é um deles. E eu consigo tudo que eu quero deles por conta disso. Porque eu cedo muitas coisas e... Quando precisa, por exemplo, sábado a gente vai trabalhar, cara, ninguém dá um pio, porque vai ter que trabalhar o sábado inteiro. Então, preciso que fique até mais tarde, preciso ir no evento, preciso que segure a onda, preciso que eu saia e cobre os outros. A galera tá lá junto comigo. Então, eu construí um time muito unido, uma unidade muito forte. Só que, cara, eu não tenho papas na língua. Eu chego cobrando, batendo na mesa, e aí, vamos agendar, vamos vender. Tava na cara. Tá vendo? Quando ele era do meu time, eu cobrava ele, então pra me cobrar assim. Pô, tá vendo aqui? Tapa na cara. Não é assim, não é assim. Saber chegar isso aí, também, João. não é chegar com os dois pés no peito. Exatamente, mas eu chego com os dois pés no peito. É isso aí, cara. Foda-se. Mas as pessoas... Não é que as pessoas me conhecem, só que assim, eu chego com dois pés no peito, tipo, brincando, mas falando a verdade, sabe? Sim, E aí, vamos agendar? Vamos vender? Porra, não vai vender? Sério? Não vai agendar? Não tá ligando? E, cara, é muito louco, porque... Ninguém gostaria, mas as pessoas gostam que eu faço isso. Quando eu não faço, elas sentem falta. É muito louco. Quando eu fiquei doente, uma das coisas quando eu voltei e falava, pô, João, senti falta de tu aqui me cobrando, enchendo o saco, etc. Então, pelo fato de eu conseguir uma liberdade de ser amigo, eu consigo cobrar as pessoas mais assintosamente, né? Mas, claro, eu nunca fui ignorante com ninguém. Nunca dei dois pés no peito pra machucar, né? Não alcanço, caralho. Mas tem uma coisa que eu não gosto, e também não gosto nem de usar essa palavra, é mimimi, assim, eu não gosto, não, mano, vamos fazer isso daqui, direto ao ponto, tem um objetivo, tem uma meta, tá claro isso, vamos fazer isso aqui. Então, eu sou bem racional, se eu pudesse falar.
Só que ao mesmo tempo eu tenho todo um lado extremamente carinhoso, então eu abraço todo mundo, dou carinho em todo mundo. Exatamente. E brinco com todo mundo, enfim, aí isso me ajuda bastante. Então tem que saber dosar esses pontos na hora de lidar com o time, né? E tem momento que tem que ser sério, meu time sabe, tem momento que eu tô falando sério e é pra falar sério. E já era, sem risadinha. E tem Mas outro hoje lado... tu montou teu time, né? Então o time tá na tua mão. Mas quando tu não tinha esse controle de contratar e tal, tu sempre tinha tive, essa parada? cara. Eu fui o primeiro, né? Eu sempre É. tive. Tá bem? Porque foi você que estruturou a área. Exatamente. Eu participei de todas as contratações, etc. Mas, claro, tem pessoas que chegaram comigo sendo consultor e tem pessoas que chegaram comigo sendo líder, sendo já líder. Mesmo as pessoas que chegaram sendo consultor, eu treinei todo mundo. Então, já tinha uma liderança ali escrita e eu representava a área sempre, né? Então, enfim, tem toda uma história desde que eu entrei do EAG, né? Então, até pra falar pra vocês sobre isso. Mas, enfim, quando vocês me perguntarem, eu falo. Não, mas esse é um ponto que tu trouxe de saber cobrar, ou de, sabe, mesmo ser amigo, fazer uma meio termo. gestão equilibrada, né? Então, isso é um ponto muito, muito importante, assim, que eu vejo. Às vezes, eu particularmente, na nossa equipe, a gente tem cinco pré-vendedores. Tem um pré-vendedor que ele tá ali entre ele tá como SDR e LDR, então ele faz misto, né? Tá. Então meio que, como recentemente fui promovido a líder da equipe, então eu pego muito dele, assim, trago ele para próximo de mim para poder ajudar ele a se desenvolver como o SDR, que é o objetivo dele. E aí eu tento também trazer esse lance da proximidade, de às vezes cobrar quando é necessário. Falei, Dani, vamos lá, vamos ligar, tal. Mas às vezes eu vejo que me falta um pouco disso, sabe? De ter a mão ali da cobrança. Porque quando eu tava na equipe do Miguel, ele me deixava muitas vezes, hoje eu não vou participar porque, sei lá, tem um problema pessoal. Então tu coordena a equipe. Então a gente já sabia, tinha tudo escrito, o que tinha que perguntar, como é que tinha que fazer. Sim. Com a equipe, como um todo. Mas agora é, tipo, basicamente a operação, né, que a gente tá criando do zero. Então não tem nada disso. Então a gente tá montando muita coisa. Então, mas pega o que tu aprendeu com o Miguel, cara. Tem coisa pra caramba aí. Tudo que hoje eu tô aplicando lá é tudo que eu já venho trazendo de histórico, né? Então, muita coisa que hoje eu tento aplicar na operação vem muito da influência do Miguel, vem da influência da Samantha. Uma coisa que eu falo muito lá na Exact, pra ele falei muito. Você é gerente ou coordenador? Líder de pré-venda? Massa. E aí, na época dele, eu tinha acho que 19 pessoas, né? Chegou a ter 19 pessoas no grupo. Isso. Liderava 19 pessoas? 19 pessoas. Batendo a meta, tem que bater a meta, mas tem a galera pra dar durante o suporte. A pandemia também. E aí, uma coisa que eu falo muito, eu acho que todo líder tem que ter... Claro, eu sou muito amigão também, então, tipo, eu não sou aquele cara que dito... Eu sei a hora que tem que ditar, hoje eu sei, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta pra ti, porque, tipo, no começo, como eu não controlava as pessoas, não contratava as pessoas, vinha a pessoa que, por ser muito amigo, montava. Na época, tá ligado? Não é o meu caso, hein? Não. Mas então tem isso. Quando tu não contrata, quando tu não tem um poder de, esse eu quero, esse eu não quero, tu vai trabalhar com quem tá ali pra ti. Mas vou te falar uma coisa, né? Entendendo um pouquinho mais de gestão, entendendo um pouquinho mais de liderança, que é a nossa série, é o que a gente trabalha, né? O EAG é uma empresa de gestão, uma empresa de treinamento de gestão que ajuda empresários a acabar com o caos na empresa, baseado em alguns pilares. São 6 pilares. Domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. E quando a gente fala de liderança, cara... independente se a pessoa foi você que contratou ou não, tem um negócio chamado conquistar o direito de liderar. Antes de você botar as asinhas de fora ou ser mais incisivo, você precisa conquistar o direito de liderar dessa pessoa. E como é que você conquista? Cara, só perguntando pra ela. Ouvindo, conversando, entendendo as necessidades, os desejos, sendo exemplo, mostrando que você é capaz. Então, antes do momento, antes de você ter a liberdade para cobrar a pessoa de maneira mais incisiva, você precisa conquistar o direito de liderar dela. E esse é um dos maiores erros dos líderes, dos gestores, dos donos de empresa, é que não conquistam o direito de liderar. E, cara, se ela não te der esse direito de liderar, ela não vai ser leal a ti, ela não vai fazer o que você tem que fazer, o que tem que fazer quando você pedir, porque o papel do líder, basicamente, ele tem uma missão, ele tem um objetivo, e sozinho ele não consegue fazer. Então ele tem que reunir um grupo de loucos, uma galera, para essa galera executar esse serviço para ele. Só que ele que coordena essa galera, ele que lidera essa galera e vai direcionar. Só que se essa galera não comprar a ideia dele, não aceitar ele como líder, essa galera não vai executar. Então o primeiro papel do líder é conquistar o direito de liderar. Como é que conquista o direito de liderar? Conversando com as pessoas, fazendo one-on-one, quando estiver conversando, ouvir a pessoa, ajudar ela, ser realmente, estar presente quando estiver conversando com a pessoa e sempre tentando ajudar. E mostrar que você está tentando ajudar, né? Ser íntegro, inteiro naquele momento. Porque não adianta você tratar as pessoas como um número, porque
quem só se ferra é o líder, entendeu? Eu costumo falar o seguinte, que a gente faz gestão de números e lidera pessoas. Números a gente faz gestão, olha os indicadores, cobra, mas liderar pessoas é diferente. Liderar pessoas requer ouvir, requer dar atenção, requer entender as particularidades de todo mundo. E um dos maiores erros que qualquer líder de vendas, de pré-vendas, qualquer gestor dentro de uma empresa pode ter é tratar todos os diferentes de maneira igual. É tratar todo mundo igual sem perceber que as pessoas são diferentes. Ah, não vai, aqui ninguém vai ter privilégio. Eu sei, ninguém está pedindo privilégio, só que as pessoas são diferentes. E o nosso papel como líder é entender as diferenças das pessoas para potencializar as individualidades. Esse é o grande papel do gestor. E é isso que a gente faz. Eu sei que no meu time eu tenho pessoas que são extremamente competitivas, eu sei que no meu time tem pessoas que são extremamente processuais, eu sei que tem no meu time que são pessoas que dão mais migué, mas me entregam resultado, eu sei que pessoas precisam de carinho, precisam de uma palavra, precisam ouvir, e eu sei de pessoas que precisam de autonomia para fazer sozinho. Então, quando tu começa a conhecer teu time, quando tu começa a fazer conversa individual, quando tu começa a participar da vida desse cara, tu vai descobrindo todas essas coisas e é muito mais fácil tu liderar. Então, você é que nem um técnico de futebol. Você tem que entender a habilidade de cada um, ou a particularidade de cada um e aproveitar o melhor dessa particularidade. Então, eu tenho num time alguém que bate muito bem falta. Eu preciso pegar esse cara e botar ele para bater falta. Não faz sentido eu fazer ele cobrar lateral. Sei lá, exemplo de Copa do Mundo aí, galera, só pra gente trazer um pouquinho pra realidade. Enfim, então esse é o papel do gestor. E aí o que acontece é que as pessoas esquecem disso. Querem tratar todo mundo igual, acham que a hierarquia, o simples fato de ter uma hierarquia já é o suficiente para outro obedecer, e a gente já saiu da cadeia de comando e controle. As pessoas, principalmente essa nova geração Y, e agora a geração Z e os millennials, eles não buscam mais esse tipo de liderança que é comando e controle. Eles querem liberdade, eles querem falar, eles querem compartilhar, e eles querem para um propósito, eles estão lá para um propósito. E para você ser rude com alguém, falar grosso e falar besteira, essa pessoa sair é muito fácil, perder o controle, perder a rédea do time, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você que está ouvindo a gente aí, é líder, ou está na área de pré-vendas, ou está na área de vendas, ou na área de marketing, como vocês falaram, e tá num cargo de liderança, tem que entender essas coisas. Você só vai liderar o cara se ele quiser. Se ele não quiser, você não lidera. É isso aí. Perfeito. Como é que foi, Matheus, pra ti esse momento de transição de pré-vendas, foi pra vendas e depois pra coordenação de uma equipe, né? Tu chegou a conversar com, enfim, fazer trocas, entender esse momento, personalidades diferentes, né? Conta um pouquinho sobre essa trajetória. É um momento de preparação, né? Eu já tinha tido uma experiência como liderança, enfim, na loja de departamentos. Fala o nome dessa loja, caramba. Então, Puta que eu já tive uma experiência, né? Já tinha trabalhado com pessoas, já era realmente responsável por aquelas pessoas, mesmo sendo mais novo, mas tinha passado por isso. No IAG, mesmo assim, eu passei por todo um momento de preparação. Eu fui preparado para assumir aquele cargo realmente de liderança. Enfim, o IAG tem um próprio treinamento que a gente vende para donos de empresa, que é o Líder M4. Fiz esse treinamento dentro da empresa, o IAG me proporcionou isso. O João foi muito meu mentor, então... Foi? Não sou mais, que não entendi. O João é meu mentor, então até hoje me pega no meu pé, me ensina muita coisa, enfim, tem plano de desenvolvimento individual, estou fazendo ainda, e a evolução ela tem que ser constante. E sorte, Claro. tá? Sorte ter um mentor, velho, perto de ti. Isso é uma parada muito boa, porque quando tu cresce, em algumas empresas tu cresce, e tu não tem um par à altura, ou que vai te dar o suporte pra crescer junto, ou ensinar, tá ligado? Muitas vezes, propriamente trazendo para nossa realidade, os donos de empresa também não têm conhecimento suficiente para passar para esse líder, né? Para ensinar essa pessoa que vai ser responsável. Simplesmente vai lá, promove a pessoa, vai lá, você agora é o gerente comercial. Parabéns. E agora? O que eu faço? E é isso. E muito do que o João falou sobre conhecer as pessoas, até tem um livro que se chama Gerente Minuto. É um livrinho bem pequenininho assim, que fala que a gente tem que realmente parar um minuto do nosso dia para ir lá conhecer, conversar com as pessoas, para entender o que essas pessoas elas fazem, o que elas gostam,
enfim, para realmente conhecer. Cada pessoa é uma pessoa. Antes de cobrar a pessoa, eu tenho que saber o que está acontecendo com essa pessoa. Então, a base de uma liderança efetiva realmente é a conversa do dia a dia. É entender que cada pessoa é diferente, como vocês já falaram. É entender também que cada pessoa tem habilidades diferentes. E aí por diante. Mas trazendo, né, essa transgressão até se tornar um cargo de liderança, e ainda é efetivo, porque ainda estou fazendo isso, estou correndo isso atrás, né? Atrás disso. É bem legal, assim, e é muito, muito bacana quando você percebe essa evolução e quando você começa a receber feedback de outras pessoas falando dessa evolução. É muito, muito, muito satisfatório. E é bacana porque você consegue ver que você evoluindo, você consegue ajudar outras pessoas a evoluir junto com você. Então, dentro de um time comercial, a gente lá no EG, a gente costuma falar que a gente é como se fosse uma quinta série, né? A gente brinca, a gente zoa, a gente tá toda hora ali, mas na hora de entregar resultado, na hora de bater meta, a gente tá 100% focado ali. E tá todo mundo segurando as mãos pra realmente todo mundo crescer junto, né? E esse lance da transição do Matheus, né? Então, ela começa muito antes dele ser promovido, né? Então, eu sabia que precisava botar linhas abaixo de mim, e até porque o time ia crescer, então cheguei no momento que eu tava liderando 17 pessoas. Tu não lidera 17 pessoas sozinhos, isso não é o certo, né? E antes de fazer a liderança, eu dei oportunidade para muitas pessoas. Como é que eu dava oportunidade? Pô, eu como gestor, eu tinha diversas responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades eu ia delegando para algumas pessoas e entendendo quem que entregava mais resultado, exatamente, quem que entregava mais resultado com essas responsabilidades, né? E aí, dentro das pessoas, 3 pessoas se destacaram nisso. 3 pessoas, faz sentido, entrega resultado na própria área. Meu primeiro critério para ser promovido é entrega resultado no que está fazendo, né? Entrega resultado no que está fazendo e tem as habilidades, as competências para tá aproveitando as oportunidades, entregando o que eu estou pedindo. Então, analisando isso, 3 pessoas se destacaram. Uma delas chegou na virada do ano, saiu e ficaram 2 pessoas. E não é que começou uma competição, mas essas 2 pessoas foram preparadas de maneira um pouco mais diretivas. Então, elas receberam mais responsabilidades, comecei a centralizar essas responsabilidades nelas. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião que eu faço toda sexta-feira com o time. Essas 2 pessoas, que foi o Matheus e a Bruna, ficaram responsáveis pela reunião. Começaram a receber um monte de outras responsabilidades que uma das maneiras da gente desenvolver as pessoas, por mais que seja bizarro isso, as pessoas gostam de receber mais trabalho. E principalmente quando esse trabalho vem com responsabilidade, elas se sentem mais importantes. Uhum. Então comecei a entregar essas responsabilidades, identifiquei 2 perfis interessantes e aí a gente colocou num treinamento para desenvolver competência de liderança, que é o Líder M4, um treinamento que nós temos dentro do EG, que a gente oferece para os nossos clientes treinar os líderes deles, né? E aí os 2 fizeram treinamento, a Bruna estava se desenvolvendo para ser coordenadora de vendas, etc. E o Matheus para ser coordenador de pré-vendas. E a Bruna também podia ser de pré-vendas, né? Só que eu acabei optando pelo Matheus porque dentro dos momentos que eu precisava, o Matheus entregou, e o perfil que eu precisava, o Matheus entregou mais no que eu estava buscando. E aí a Bruna continua sendo desenvolvendo e preparada para, quem sabe, no futuro ser uma coordenadora de vendas, etc. Assim como outras pessoas agora também estão sendo preparadas para essa função de coordenação, né? Uhum. Então, o Matheus, ele começou a ganhar autoridade perante o time, não quando ele foi promovido, ele começou a ganhar autoridade lá atrás, quando ele começou a ser preparado. As pessoas viram isso. Ele não precisava chegar e falar, mas as pessoas viam que a gente ia ter um projeto, o Matheus ia lá e deixava pronto o projeto, entendeu? E uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu falo do Matheus foi um dos motivos de promover ele é disciplina e proatividade. Cara, chegou no momento que a minha função no EG, além de ser gestor, né, eu gravo muito conteúdo. Então, eu perco muito tempo fazendo isso. Não é que eu perco, né? Eu invisto muito tempo gravando conteúdo e viajo muito. A gente trabalha com viagens, então eu vou para todos os eventos, todas as imersões. E toda vez que a gente tinha alguma coisa para fazer, eu não precisava mais pedir. Eu mostrei uma vez, o Matheus já deixava pronto. Então essa proatividade agilizava o meu dia. Se não tivesse aquilo, eu estava ferrado. E aí foi aí que o Matheus foi conquistando esse cargo de liderança, né? E claro, passava as responsabilidades, ele entregava. Algumas coisas não, algumas coisas sim. O Matheus foi promovido, cometeu várias cagadas no início. E o meu papel como líder era bancar aquilo. Uhum. E aprender com aquelas cagadas. Eu e o Matheus, agora já fazem 4, 5 meses que o Matheus foi promovido. Cara, a gente quebra o pau direto. Direto mesmo, assim, todo discutindo, dia. Não é todo dia, mas boa parte dos dias, assim, discutindo, discordando, mas sempre em prol de um único objetivo.
E ter essa maturidade para lidar é muito importante. Eu acho que a gente tem os níveis de maturidade dentro de uma empresa, de funcionário, e para você ser líder, você precisa ascender nesse nível de maturidade, porque você precisa ser cobrado, você precisa muitas vezes ser menos elogiado e mais cobrado, e entender tudo isso, lidar com todos esses sentimentos, ver os créditos indo para o time e não para as ações que você está fazendo, mas lidar com tudo isso e entender, ser maduro para, é pelo bem da empresa, é pelo prol do objetivo comum, né? Então tem todas essas nuances da liderança. Boa. Falou pra caralho, porque o lance é que tem muito líder que quer o ego, né? Quer tá lá no pedestal, já sou líder, né? O time é meu. Nunca, cara. Não. E aí vem com aquilo que o João falou, né? Conquistar o direito de liderar das pessoas. É um caminho, digamos, a rota mais prática, não sei se o João concorda, é você ser um líder técnico, você demonstrar realmente que você realmente tem bagagem, que você pode construir aquilo. O João é um exemplo, assim, que sem precedentes. Por exemplo, ele foi o líder técnico porque ele construiu a área do zero. Ele estudou, ele se desenvolveu, ele construiu do zero, treinou as resultado, pessoas. né? Exatamente. Treinou as pessoas, deixou tudo rodando e hoje ele tá ali como gestor, né? Como gerente. Essa liderança por espelho, né? Mas o que o Matheus falou é importante, só que é uma parte só. Não adianta você só ser o líder técnico, porque senão era muito fácil. Pega o melhor vendedor e coloca como gestor. Não, isso é uma parte do caminho. Isso te ajuda. Só que o grande ponto é as habilidades de liderança, cara. Se você não tiver as habilidades, as competências para ser líder, tem grande chance de dar errado. O Matheus falou, não sei se foi o Matheus ou foi você, Miguel. Miguel, né? Do nada esse Miguel, será que eu chamo o cara? Lucas Miguel, né? Será que eu chamo o cara errado? Imagina que gafe. O Matheus falou do... Caralho, até esqueci agora. Tá, que os empresários, eles promovem as pessoas, acho que não sei se foi tu ou se foi ele, que são promovidas. Geralmente se pega o melhor vendedor, promove ele achando que ele vai ser um puta de um gestor. E aí o que acontece? Tu acaba perdendo um gestor e um vendedor. Porque não tem como regredir, né? Depois que promoveu já era. Entendeu? Esse é um ponto muito, muito delicado, assim, né? Porque esse cara, muitas vezes, que tá se destacando lá em resultado, e ele acha que vai ser bom, né? Um bom líder, só pela entrega que ele tá fazendo, muitas vezes não é assim, né? Às vezes ele realmente precisa desses outros Habilidades. essas outras habilidades, né? Como liderança, gestão, saber lidar com pessoas, porque às vezes ele tá focado no dele, fazer o resultado dele, né? Então, e aí quando ele tenta passar isso para um outro, talvez o conteúdo que ele vai passar tá ok, mas a forma que ele tá passando isso talvez não vá, né, enfim, ajudar, ou ele não vai saber lidar com aquelas pessoas, ou como a gente falou aqui, com tipos de pessoas diferentes, né? Mas assim, João, falando um pouquinho sobre a tua trajetória, eu tô curioso pra saber sobre eu ia falar, né? Caramba, a gente já tá, sei lá, quase 30, 40 minutos só na apresentação do Matheus, então, né? Cara, então, eu tenho uma trajetória, eu também comecei a trabalhar com 14 anos, mas sempre com atendimento. Na verdade, teve um momento da minha vida que eu trabalhei dentro de uma fábrica, então não era atendimento, mas o resto sempre foi atendimento, assim, né? Eu comecei trabalhando numa lan house, cara. Numa lan house, então atendia as pessoas, etc. Jogava lá. E, cara, eu sempre trabalhei muito. E aí, com 16 anos, eu fui pra escolinha Guga. Escolinha de tênis. Então eu jogava tênis, fiz o Instituto Guga Kirta, que tem aqui em Florianópolis, Sim. que é o projeto social do Guga. E de lá eu fui contratado para trabalhar na escolinha, que daí a escolinha é o projeto. Hoje é a escola Guga, né? Tá grande pra caramba. Eu trabalhei na segunda unidade, que era a unidade da ABB Coqueiros. A ABB Coqueiros, né? E lá, cara, eu sempre gostei muito de esporte. Joguei muito futebol, jogava tênis, fazia tudo. E de lá eu aprendi muita coisa sobre como dar aula, porque eu ajudava o professor em quadra, dava aula junto com ele, era eu de estagiário e ele como professor, era só nós dois que treinava os alunos. Eu era estagiário do administrativo, mas eu ia pra quadra porque eu já jogava tênis, né? Então eu ajudava ele a treinar. E eu saí de lá, cara, o meu amigo olhou pra mim um dia, terminei o terceirão, saí de lá e daí acabou o estágio. E o Erivelton, que é meu amigo, meu irmão, fui padrinho da filha dele, etc., olhou pra mim e falou assim, cara, vamos abrir uma escolinha de futebol? Eu falei assim, vamos. Tinha 18 anos. 17, eu não tinha nem feito 18 ainda. Eu fiz 18 2 dias antes de inaugurar. E aí foi aí onde eu começo a minha jornada profissional voltado muito para vendas. Que na escolinha eu empreendi, né? Então a gente abriu uma escolinha de futebol. E o que a gente fez, cara? E foi por essa história da escolinha que eu tô no EAG. Então eu abri a escolinha com 17 anos, a gente foi lá, montei um projeto e a gente começou, não tinha carro, não tinha nada, 2 pobres, fudidos, ferrados, sem trabalho. O Erivelto ainda trabalhava, mas trabalhava no período noturno.
E, cara, no bairro, a gente tinha uma certa relevância no bairro, conhecia muita gente na escola, etc. E a gente abriu a escolinha, fomos no colégio, fizemos anos no colégio, botamos uma faixa, pegamos 200 pila, compramos 20 coletes e a gente começou a fazer, indo de casa em casa, fizemos uma rifa e fomos de casa em casa, andando em vários bairros na região, vendendo rifa e convidando as pessoas para a escolinha. E aí, o nosso primeiro treino foi no dia 12 de fevereiro, dia do aniversário da minha esposa, 2 de fevereiro, e a gente começa o primeiro treino com 9 alunos. 9 alunos que tinham pago a inscrição, que a inscrição era R$50 na época, e aí dentro dessa inscrição os caras iam ganhar um uniforme. E aí a gente foi atrás de patrocínio, etc. A gente andou a pé e de busão, assim, ó, o Sertão do Maranhão, que é o bairro que a gente mora, Colônia Santana, São Pedro, fui no Cobrasol vender rifa. Cara, é uma história muito foda, assim, que, tipo, hoje, olha, aquilo foi muito natural, mas hoje olho, caralho, quem é que faz isso, assim, né? E a gente só saiu fazendo. E primeiro treino, 9 pessoas, e nosso objetivo em 3 meses eram ter 30 alunos. Em 20 dias a gente bateu 30 alunos, porque a galera, a gurizada do bairro comprou a ideia e legal. Foi muito legal. Beleza, história de sucesso, né? Legal, 30 alunos, já começamos a ganhar dinheiro. Não, negativo. Porque uma coisa é tu ter aluno, outra coisa é tu ter aluno adimplente. Uhum. E o bairro que a gente mora não é um bairro extremamente pobre, mas também não é um bairro rico, né? E é uma situação um pouco mais precária. E, cara, a gente não tinha coragem de cortar o menino que ia e depois parava de pagar, né? Então ficava. Enfim, resumindo, a gente chegou em 3 meses com 70 alunos. E aí batemos 80 e poucos alunos, que foi o máximo que a gente teve. Uhum. E esse projeto durou 2 anos. E, cara, no meio tempo desse projeto, a gente não ganhava dinheiro ali. Pagava o aluguel, pagava os campeonatos que a gente participava, as coisas que a gente fazia, os materiais que a gente comprava. O patrocínio era muito pouco que a gente recebia. O patrocínio foi só pra gente fazer o uniforme. E a gente, sei lá, devia tirar nem 300 pila cada um por mês, assim. O Erivaldo trabalhava e eu ainda tinha 18 anos, tinha acabado de sair do emprego, tinha uma grana, e aí foi indo, não deu mais. E aí eu precisei fazer outra coisa. Então, além da escolinha, eu fiquei 1 ano na escolinha. Aí, além da escolinha, eu fui pro meu segundo empreendimento, que foi uma lavação. Então, eu lá com meus 18 anos abri uma lavação. Então, eu tinha a escolinha e a lavação. Era no mesmo local. A lavação era no lugar da escolinha, ele já tinha uma outra, eu acabei assumindo. Então, eu tive uma lavação, meu segundo negócio. Os funcionários eram os alunos. Quem quer ser titular tem que lavar carro. E aí, era mais ou menos assim, eu contratava os meninos da escolinha, pagava bem, tá? Tinha uma lavação que pagava R$1 pra lavar o carro, eu pagava R$5, cobrava 25, 2 pessoas lavavam o carro. R$10 era só para as pessoas que lavavam o carro, entendeu? Era... Inclusive pagava até demais. Tinha até videogame, né? E levava o videogame pra galera jogar, enfim. E aí eu quebrei, né? Porque não fechava as contas no final do mês. Eu cobrava 25 pra lavar, pagava 10 para eu cobrava 25, pagava 10 pra 2 pessoas. Daí lavava as 2 pessoas e eu, pra ser mais rápido. E não batia a conta, porque eu gastava mais 10 em produto e não tinha lucro. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que eu assim, agora eu vou lavar égua. Fechei um contrato com uma empresa. Um monte de carro, vindo, lavando. Só que qual que era a condicional do contrato? Eu lavava os carros durante 30 dias. Aí chegava no 30º dia, emitia uma nota fiscal para eles. E aí essa nota fiscal tinha mais 30 dias para ser paga. Porra. Aí o que acontecia? Eu tinha que pagar os funcionários, pagar produto, pagar aluguel, pagar tudo. E só que comecei a dar mais prioridade para os carros dos caras que não recebiam dinheiro. Em 2 meses com essa empresa, trabalhando, atendendo essa empresa, eu quebrei a lavação, porque eu trazia aluguel e só esperando. Depois, quando eu fechei, né, 6 meses depois eu fechei, então eu comecei em dezembro e fui até janeiro. Dezembro e fui até maio e junho, né, quando eu fechei. Eu fiquei devendo 2 aluguéis e depois que eu devia esses aluguéis, eles pagaram as notas, eu paguei todas as contas. As contas no final batiam, só que o fluxo de caixa, e aí o que a gente ensina, né, Matheus? Foi aí que a primeira vez que eu entendi a importância do fluxo de caixa, que é um dos temas que a gente fala. Eu quebrei porque não recebia para pagar o aluguel. Eu disse, eu não vou ficar me fazendo dinheiro, eu vou parar aqui, recebi as notas dos caras depois, 60 dias depois do que eu tinha de nota, e paguei tudo que eu devia. E, cara, saí da lavação, continuava com a escolinha, a lavação me consumia muito tempo, eu tava numa rotina muito pesada, porque eu fazia curso técnico à tarde, eu tinha lavação, tinha escolinha e fazia faculdade à noite. Então foi bizarramente louco o meu primeiro semestre de 2015. Isso foi em 2015, cara. Eu com a lavação, indo pro Senai, né, que é o curso técnico à tarde, fazendo faculdade à noite e ainda fazendo um TCC.
Cara, a minha vida Imagina, foi uma que loucura. loucura. Mas deu tudo certo. Fechei a lavação, entreguei o TCC, continuei com a escolinha Deu tudo certo. e continuei na faculdade. Passei, fui muito bem no TCC. Chorou muito no graças a banho? Deus. Não, caralho, nem tinha tempo de chorar, de pensar. E, cara, e aí foi isso, assim. Daí fechei a lavação, mas continuei com a escolinha, mas precisava ganhar dinheiro. E aí foi onde me surgiu um negócio chamado Rinodê. Já ouviram falar da Rinodê? Nunca abordaram vocês? Queria marcar uma reunião de mas negócio? É bom o produto, pô. Eu também, eu gosto pra caramba, até hoje. Não vendo mais, mas então. Comecei a empreender com o Rinodê, comecei a vender. Eu era muito comunicativo, todo mundo falava que eu tinha que trabalhar com vendas. E comecei a vender Rinodê. E vendi pra caralho. Ganhei muito dinheiro com o Rinodê, aí montei time e continuava com a escolinha. Na escolinha era 2 vezes por semana e sábado, né? Então 3 vezes, porque sábado tinha jogo. Dava pra controlar e vendendo Rinodê. E aí ele consegui começar a estudar muito sobre vendas. Então ali já começava a ter acesso aos livros, a livros de network marketing, e a entender um pouco mais sobre o mundo de vendas e etc. Só que eu era só um bom comunicador. Eu não era um bom vendedor, mas mesmo assim vendia muito, porque quem sabe se comunicar já vende muito melhor do que quem não sabe se comunicar. E cara, comecei a vender, montar time, e aí chegou um momento que não dava mais pra continuar com a escolinha, porque o meu sócio saiu, sozinho eu não ia tocar, vendi a escolinha, passei pro Cláudio, que era um parceiro nosso, mas antes disso a gente conquistou um título em cima deles, na casa deles, que foi sensacional. Cara, é assim, ó, uma das coisas mais emocionantes que aconteceu na minha vida. Tem vídeo chorando. O Matheus chorando. Tu tava jogando? Tu tava jogando? Tava, goleiro Olha, titular. Sub-16, cara, e foi assim uma festa. A gente, bizarramente, a gente dava pau em muita escolinha. Escolinha do Atlético, escolinha do Grêmio, escolinha do Figueirense, escolinha do Avaí. A gente ganhava de todo mundo. É muito bizarro. Em 2 anos a gente montou um projeto com um monte de moleque bom, muito jogador de fora bom mesmo. Infelizmente nenhum se tornou profissional. A gente tinha 2 grandes esperanças que acabaram não acontecendo. Por algumas decisões deles e uma vez, enfim, depois eu conto essa história. Mas a gente tinha um time muito bom. E aí a gente foi para uma final e perdeu para eles um ano anterior. Perdeu numa semifinal. E a gente perdeu 2 semifinais seguidas de uma competição que a gente jogava, que se chamava Copa Figueira. Reunia várias escolinhas aí de Florianópolis. E era organizado pelo Figueirense. E a gente perdeu 2 semifinais, assim, com aquele time, que era o Sub-15, né? E aí no ano seguinte eles foram jogar o Sub-16. E a gente fez uma competição de Sub-16. E, cara, a gente chegou na final contra a galera que tinha eliminado a gente na semi. E chegamos na final. Cara, e foi um jogo que a gente sai perdendo de 3-0, velho. E aí empate em 3-3. E aí desse empate de 3-3, eles fazem 5-3 e começam a gritar: é campeão, é campeão, é campeão. Aí a gente vai lá, cara, e vira o jogo 6-5. E aí eles empatam de novo. Porra. E depois que eles empatam, a gente faz um gol no final, 7-6. Esse é o site, né? Por isso que o placar é largado. Cara, nossa, eu tava louco, assim, eu e o Erivelto, assim, segura. Foi assim, ó, fantástico. Daí acabou o jogo, a galera caiu no chão, começou a chorar, isso aqui chorando. Parecia que era final de Champions League. Copa do Mundo. Mas, cara, isso... Lembra que eu falei pra vocês da lealdade? A gente construiu um grupo muito leal, que amava aquilo, era muito legal ir pra escolinha. Porra, terminava a escolinha. Eu tinha 18 anos, gente. Eu treinava a galera de 16, Sim. Entendeu? Por isso que eu treinava o Matheus, que tinha 15 e 16, né? 14, né? E as pessoas respeitavam a gente e eu era amigo deles. Então eu terminava o treino e eu ia jogar bola com eles ali durante o treino. Pós-treino, né? Então a gente ia jogar futebol, comia alguma coisa, tomava uma coca, etc. Então tinha uma relação muito massa. Legal. O nome da escolinha era Escolinha União. Então era muito unido todo mundo. E aquilo foi muito massa. E aí conquistar aquele título coroou, assim, né? Fechou com chave de ouro, a gente é campeão, tem os troféus lá em casa. E aí terminei, passei a escolinha, fiquei só na Rinodê. E fiquei ali, cara, 1 ano e meio, 2 anos na Rinodê. Até que só vender não era mais suficiente, comecei a cansar, daí procurei um trampo e fui trabalhar numa escola de idiomas como vendedor. E aí a gente também já estava estudando, etc. E aí, como eu estava fazendo faculdade, o trampo na escola de idiomas era à noite, era das 2 às 10. E aí, no período de férias da faculdade, beleza. E aí depois a gente não conseguiu encaixar o horário, não performei porque era prospecção. E cara, uma empresa sem SDR é horrível. O vendedor, ele não gosta de prospectar. E eu não gostava de prospectar. Nunca gostei. E por isso que eu não me dei bem na Rockefeller, quando eu trabalhei, Rockefeller do Cobrasol. E aí não funcionou. Não tinha pré-venda e não conhecia nem isso ainda. E aí, beleza, saí da Rockefeller, comecei a procurar emprego. Ainda vendendo Rinodê, não parei de vender. Que eu sobrevivi de Rinodê por muito tempo. E até que eu entrei no EAG. E aí, dentro do EAG, eu entrei numa bolha. Uma bolha de estudo, de desenvolvimento.
E no EAG, minha tarefa era um pouco mais simples, não precisava prospectar os clientes, o marketing já trazia os clientes, eu começava a ligar para esses caras. E por que eu entrei no EAG? Porque eu contei toda essa minha história de vitória pro Marcelo Germano. Então eu fui fazer a entrevista, eu passei por várias partes do processo seletivo, chegou lá 3 pessoas. Foi o primeiro, ficou 15 minutos, foi o segundo, ficou 20 minutos, eu fiquei 1 hora conversando com o cara. Contando toda a minha história, tudo que eu fiz para ter sucesso. E cara, isso foi o que ele precisava. Porra, alguém que tem vontade, tem sangue no olho. E hoje, quando eu contrato, essa é uma das minhas principais perguntas. Me conta uma história tua de sucesso. Eu fui privilegiado e contei a história de uma escolinha de futebol. Até o título, né? Eu contei os 2 anos de história. Assim como eu tô contando pra vocês, com mais detalhes eu contei pra ele. Eu não pago imposto pra falar. Então eu fui falando e ele me ouvindo. Eu pensei, meu Deus, esse cara tá me ouvindo até agora. A galera ficou 15 minutos, eu tô aqui 1 hora. Puta que pariu. E aí ele me contratou. E aí eu comecei e entrei numa bolha de desenvolvimento. O marketing digital, em 2016... Quando eu entrei no EAG, era uma bolha muito fechada. Quem tava ali dentro era quem tava ali dentro. Então, a galera performava muito, mas ninguém conhecia fora. Sim. Hoje, todo mundo escuta falar um pouquinho, né? Mas eu entrei lá no início de marketing digital, onde tudo era mato, onde o custo do lead era baratíssimo. E comecei a estudar demais. E eu sempre, como característica, tive uma característica de estudar muita coisa, de saber sobre muita coisa. Então, eu lia muito jornal, lia muito na internet, muita notícia, sempre busquei muito conteúdo. Então, eu sabia de tudo. Eu era metidinho, eu sabia falar de qualquer coisa. Sim. E eu lembro quando eu entrei, um dos meus objetivos que eu falava pro Marcelo eu quero sentar na mesa com qualquer pessoa e conversar sobre qualquer assunto por no mínimo 5 minutos. Então, eu tinha essa característica de buscar muito conteúdo aleatório e sobre gestão, sobre empresas. E, cara, eu comecei no EAG, velho. Com 20 anos, sem barba. Hoje, graças a Deus, eu tenho barba. Nossa, meu Deus, é uma diferença muito grande. E fazendo faculdade, com a mente aberta, estudando bastante, comecei a estudar, comecei a vender. A empresa nunca tinha batido meta. Até então, assim, não fechava as turmas. Eu entrei, primeira vez que a gente fecha as turmas. Eles nunca tinham tido vendedor fixo, né? O Marcelo que fazia algumas vendas. Eu entrei, fiquei focado naquilo. Primeira turma, fechei. Turma 9 do EAG, 30 pessoas. Nunca tinha botado 30 pessoas, a meta era 30. Fechei com 30. E dali começou um processo de desenvolvimento. Tive um mentor muito foda, que é o Dani Botelho, que é meu parceiro hoje. Meu parceiro, inclusive, é o cara que vai fazer podcast comigo. Que me ensinou muita coisa, me orientou, me guiou. E o Marcelo Germano, sensacional também, é um puta de um mentor. E aprendi muita coisa com ele, aprendo até hoje. E aí dali comecei a construir. 2016 entrei, 2017 foi um ano que a gente começou a construir algumas coisas. E aí 2018 começou quando eu comecei a estruturar uma área. Quando eu comecei a construir script, quando eu comecei a botar o processo de pré-vendas. Então, no final de 2017 a gente entrou em contato com a Exact. 2018 a gente contratou. E aí desde 2017, quando eu conheci a Exact, já estava estudando sobre pré-vendas e spin selling, eu entendi que, putz, cara, eu não posso só chegar e sair ligando pro cliente. Sim. E aí o que eu fazia? Eu fazia uma conversa, eu sozinho, fazia a primeira conversa e agendava uma conversa por vídeo. Então eu fazia o papel de pré e de venda. Pré e de venda. E fiquei de 2017, lá do meio de 2017 fazendo isso, até 2019, dezembro de 2019, que eu falei pra vocês, sozinho fazendo isso. Mas nesse período de 2016 até 2020, quando eu trabalhei como vendedor, eu basicamente vendi um pouquinho mais de 10 milhões de reais, sozinho. Todas as vendas da empresa passavam por mim, e eu fiz mais de 10 milhões de reais de vendas sozinho. Então eu aprendi muito. Cara, a sessão estratégica que a gente chama a nossa conversa, eu fiz mais de 2.000 sessões estratégicas. Eu sabia aquilo de cabo a rabo e eu ia melhorando, e ajustando. E até que eu cheguei no meu ápice de arrumar processo, de arrumar as coisas, eu como vendedor ainda, que no mês de julho de 2020 eu fiz 76% de conversão no mês. Foi um mês que eu fiz 50 reuniões e converti 76% dessas reuniões. Foi assim, ó, bizarro, sem lançamento. Foi bizarramente foda. Fiquei encantado. E o processo começava a funcionar, porque nesse mês de julho entrou primeiro o vendedor de fato, né? Que foi o Murilo. Quando entrou, eu ensinei ele o processo, ele começou a executar, começou a vender. E ele começou a converter muito parecido, 50%. E aí fui montando um time baseado em processo que convertia quase todo mundo a mesma coisa, cara. Era muito legal. E aí que a gente começou a entender mais sobre máquina de vendas. Então, velho, essa foi minha trajetória. Assim, comecei lá, tive uma escolinha de futebol, vendi Rinodê pra caramba. E aí entrei no EAG e comecei a crescer. Comecei a estudar muito, entender sobre vendas. E aí hoje eu olho, caralho, se eu começasse a vender Rinodê hoje, sabendo o que eu sei,
eu teria vendido muito mais. Se eu tivesse na escolinha hoje, sabendo o que eu sei, o conhecimento que eu tenho, nossa, eu teria voado, assim. Mas tudo acontece... no momento certo aconteceu pra mim, né? Então eu entrei no EAG, e o EAG encontrou alguém que tinha muita energia, porque pra mim nunca faltou energia, e eu cresci junto com o EAG. Então eu entrei no EAG, o ano de 2016 a empresa faturava, fechou o faturamento em R$600 mil. Hoje, 2022, a gente vai terminar perto dos 35, um pouco mais de 30 milhões, e a meta é 35, e eu construí toda essa área comercial. Cara, quando eu falo construir toda a área é mesmo, cara. Hoje, a pessoa ela entra até ser um consultor, a primeira conversa com o cliente, a última conversa está scriptado. O passo a passo, como falar, o que falar, como treinar, como desenvolver, e tá muito detalhado. Por isso que a gente fala que uma pessoa entra em 7 dias, ela tá ligando e às vezes batendo meta. Por quê? Você tem um registro de tudo isso, né? Porque ela tem um processo muito bem claro para treinar. E a gente foi aprendendo muitas coisas ao longo desse caminho. E óbvio, fui trazendo pessoas e aprendendo com essas pessoas, né? Então meu time vai me ajudando a construir, a editar e etc, a melhorar o nosso script, mas todo esse processo foi construído. E nos últimos 18 meses, 19 meses, o meu time, desde que eu assumi como gestão, o meu time, ele fez mais de 35 milhões de vendas. Curiosidade, é a nossa meta desse ano, mas fez mais de 35 milhões de vendas. Então, um time que chegou até 18 pessoas, hoje 15, e aí liderado por mim, coordenado pelo Matheus, que a gente tem um puta de um sucesso, assim. E resultado, e a gente é benchmark para muita gente. Hoje, depois que eu saí da operação e a gente começou a escalar, a gente tem uma taxa de conversão na casa de 30% a 35%, conversão de vendas. Ano passado terminou em 38%, que foi o ano que eu também já não estava nas vendas, mas como a gente começou a escalar, a gente tem os números de toda a nossa operação, a gente treina o nosso time uma vez por semana com roleplay. Inclusive, antes de vir para cá, a gente estava fazendo roleplay, a gente fez uma semanada de roleplay, porque a gente vai ter um lançamento, a gente precisa de um resultado extraordinário para bater essa meta. Então, muito baseado em treinamento, baseado em estudo, suor, muito suor, um pouquinho de inspiração, né, que aí vem um pouquinho das habilidades que a gente traz da vida inteira. Mas, cara, muito estudo, treino. Uma coisa para falar para vocês e para quem tá ouvindo, que para nós é a nossa virada de chave que dá certo. Como é que eu faço uma pessoa em 7 dias ela poder ligar para um cliente sem precisar estar comigo? Antes da primeira ligação, ela tem que fazer 30 simulações. Se ela não fizer 30 simulações, ela não liga. Se ela não fizer 30 simulações e entender o que ela tá falando, ela não liga. E aí, o que acontece nas empresas? Te contrato, coloca como pré-vendedor, liga pro cliente. Aí o cara liga, sabe o que acontece? Fica na cabeça dele. E eu aposto que tu já sentiu isso. Ele liga, ele diz que só pensa o seguinte aqui: não atende. Sabe por quê? Porque ela não sabe o que ela vai falar. Exato. Porque ela tá insegura. Esse é o medo secreto de todo o SDR. É o medo secreto de todo vendedor ou pré-vendedor que não é treinado. É o medo de falar no telefone. É bizarro, ele é contratado para isso, mas ele tem medo, porque ele não sabe o que vai falar. E aí, da onde nascem os vendedores natos, né? Que os caras são enrolões, etc. E, cara, a minha linguagem de vendas é totalmente contrário disso. Eu não acredito em vendedor nato, e para mim, venda é processo. Um processo bem feito treina as pessoas, e essas pessoas têm resultado. E as pessoas até ficam, às vezes, chateadas. Mas então, eu não sou bom, o processo que é bom. Não. É muito difícil. A tarefa mais difícil é você fazer o básico. Ninguém consegue fazer o básico. É muito difícil fazer o básico. E vendas é básico. Muito básico. É o básico que tem que ser feito. É o método que tem que seguir. O feijão com arroz bem feito, que é o que o Vladimir sempre fala. Se der o feijão com arroz bem feito, o resto as pessoas querem inventar. Vou contar uma história pra vocês. Eu tava conversando em junho com um cara que ele tem uma escola de Krav Maga. E ele falou que quando ele foi sair da faixa marrom pra faixa preta, o mestre dele olhou pra ele e falou o seguinte. O mestre dele, quando ele saiu da faixa marrom pra faixa preta, o mestre dele não ensinou nenhum movimento novo pra ele. O mestre dele não ensinou nenhum movimento novo e ele foi se tornar faixa preta. Sabe o que o mestre dele fez? Ele tirou um monte de movimento excessivo que ele estava fazendo durante a luta. E qual que é a reflexão que eu trago pra vocês? Pra você se tornar faixa preta é muito difícil, porque quando você é vendedor, você inventa um monte de coisa. Você faz um monte de movimentos no meio da luta, da venda, que são desnecessários. E as únicas coisas que você tem que falar na venda são as coisas que são necessárias. Se não ajuda a vender, não precisa estar ali. Se não vai te ajudar a converter no final, não precisa estar ali. Então aquela história que tu conta, às vezes é contextualizada demais. Se isso não vai ajudar a vender,
não tem que estar ali. E qual que é a parte difícil de ser faixa preta em vendas? É você conseguir falar só o básico. E eu bato muito nessa tecla. E valorizo demais as pessoas que conseguem entregar o básico. E esse é um grande diferencial pra gente construir o time que a gente construiu. E óbvio, nem tudo são flores, cara. Tem muito problema, tem que demitir pessoas, tem que contratar, tem que treinar, tem que lidar com os problemas individuais de cada um, com os anseios. E tudo isso vem a dificuldade. Mas a gente tem muita clareza do que a gente está fazendo, do que a gente está buscando. E o processo, até hoje, ele nunca deixou de funcionar. A gente sempre está melhorando, mas ele nunca deixou de funcionar. Então, se eu sair do EAG hoje, tem um processo de vendas lá dentro que qualquer pessoa que entrar, ela executa. Se as pessoas que estiverem lá continuarem sendo treinadas no processo, esse processo ele vai permear por muito tempo. Só que o que acontece, né? A gente vai construindo processo, a gente vai criando conteúdo, a gente vai criando métodos. Então, eu aprendi uma coisa nesse mundo de criar conteúdo, é que, cara, quando tu transforma em método, é muito mais fácil as pessoas construírem. Então, eu construí lá o método CMS, eu construí as regras da venda, construí a lógica do script. Tudo isso são métodos que foram sendo construídos e sendo muito mais fácil das pessoas aprenderem, se adaptar e treinar as pessoas. Então, a gente tem um treinamento muito robusto quando a pessoa entra. São 5 dias a 7 dias naquela fica para cumprir 10 tarefas. E uma das últimas tarefas é fazer as 30 simulações. E a última tarefa é bater a meta, né, Matheus? Que é o passo 10. Bata a meta. Então, seja, cara, é isso. 6 agendamentos. Top. Sensacional, assim. Eu acho que, primeiramente, dizer que as duas histórias, elas são fantásticas, né? Superação, histórias de sucesso, né? Como o próprio João comentou. Minha jornada de herói tá sendo construída, cara. Cara, então, eu A acho tua que... também começou lá no material de... Não, como é? Material Milhão. de construção. Foi mal, cara. Não era pra ter falado milhão. Puta que pariu, que merda. Desculpa, Você corta. Entende tudo, cara. Não tem problema, cara. Eu achei que era tudo 10, pô. O 10 tem, sei lá, 3 anos. Pô, mas achei que era. O cara trabalhou 6 na Top 10. Mas assim, cara, quero agradecer demais a presença de vocês, dizer que é muito bom ouvir a história de vocês, eu acho que é muito inspirador, todos os pontos que vocês trouxeram, de história, de vivência, assuntos sobre liderança, né, que vocês compartilharam, acho que isso vai ajudar bastante empreendedores, né, líderes, enfim, gestão, mas também aos próprios pré-vendedores e vendedores a enxergarem também as lideranças de uma outra forma, né? Miguel, algum recado? Cara, eu acho que é isso, eu acho que o intuito do podcast é trazer conteúdo, só que principalmente é trazer história, tá ligado? Eu acho que, pô, vocês dois têm uma baita história pra contar, e é por isso que tem esse microfone aqui, pra contar a história, né? Não é só falar de venda, não é só falar de pré-venda e agendamento. Eu acho que a história é mais importante, e vocês dois estão de parabéns, cara. Obrigado pelo convite, tá aqui. E a gente que agradece, né, o convite. E de ter vindo o convite aí, é isso, cara. Tamo junto. Não, e estamos abertos para gravar um segundo, um terceiro episódio para falar sobre só pré-vendas, só liderança. Cara, conteúdo não falta. Falar só de script, conteúdo não falta aqui. Eu e o Matheus, a gente conhece bastante coisa, a gente estuda bastante coisa e tá sempre disponível para conversar quando vocês quiserem, falar com a audiência de vocês. Boa. E, enfim, é isso. A gente que agradece o convite. Quem quiser conhecer o conteúdo de vocês, da EAG, como é que faz? Pode seguir a gente no nosso perfil principal nosso, né? Que é o meu- mateus.marcondes21. E o meu é @joãocsrosa. E os conteúdos do EAG, @empresa autogerenciável e @marcelogermanoeag. E então podem seguir a gente nas redes sociais. YouTube, Empresa Autogerenciável. E no podcast Spotify, que eu acho que é a melhor maneira de conhecer a gente é pelo podcast Empresa Autogerenciável. Esse aqui que vos fala está lá presente na maioria dos episódios. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais do EAG e realmente ter conteúdo de qualidade para acabar com o caos nas empresas, através de uma equipe autogerenciável, é só ir lá no Spotify /Empresa Autogerenciável que vocês vão ter muitos conteúdos. Tem mais de 160 episódios de muito conteúdo puríssimo, muito rico, que muita gente tem resultado só com o nosso podcast. O nosso maior canal hoje. Oh, que bacana, cara. Então, assim, quero de novo agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do nosso parceiro aqui. Espero começar lá na pré-venda lá, hein? Espero que Trazer tenha tirado resultado. foto de mim, né, cara? Falando. Tirei bastante. Quero só ver.
Mas assim, cara, obrigado aí pela presença de vocês. Espero que a gente possa fazer mais conteúdos, né, em conjunto. Claro. E, galera, quem quiser conhecer mais do conteúdo da EAG, a gente vai deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Também vai estar o link da Haas para vocês acompanharem e conhecerem um pouco mais sobre o trabalho da Haas. E é isso, né, Miguel? Tamo junto. Fechou? Fechou. Valeu, pessoal. Até mais.